Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre animais vertebrados. Na última aula nós vimos os invertebrados. Então, o que são animais vertebrados? São animais que têm vértebras, isto é, o osso forma a coluna vertebral. Nós sabemos que existe, os invertebrados, eles não vão ter essa coluna vertebral, não vão ter esses ossos que formam a coluna vertebral, eles vão ter uns ossos que são o exoesqueleto, que é o esqueleto que forma por fora do corpo. Já dos animais vertebrados vão ter o endoesqueleto, que vai ser dentro do corpo. Aí eu comecei aqui com a imagem para mostrar a vocês esses ossos, certo? Nós temos aqui o elefante. Primeira imagem, nós temos um sapo, nós temos uma girafa que não tinha cabeça, porque ele queria mostrar mais essa parte óssea. Nós temos um jacaré e nós temos um cão. Característica dos animais vertebrados. A principal característica entre os animais vertebrados é a presença da medula espinal e a coluna vertebral. A medula espinal é o que está aqui dentro dessa coluna vertebral. Aqui dentro, aqui no jacaré que eu tô mostrando, existe essa medula espinal. Cada estruturazinha dessa é chamada de vértebra. Os vertebrados possuem músculos e esqueletos, proporcionando a movimentação e a realização de movimentos mais difíceis que os invertebrados. Todos os vertebrados apresentam cabeça e crânio, contornando o encéfalo. O encéfalo é a região central que vai comandar todo o corpo dos vertebrados. No caso, nós também, que nós somos animais vertebrados. Nem todos os animais vertebrados possuem coluna vertebral. Um exemplo disso são os águidos ou ciclostomados, que são peixes primitivos sem mandíbulas e maxila. Nós vamos ver esses peixes primitivos que fala, que é o caso da lampreia e a feiticeira. Aí aqui eu trouxe outra estrutura, que de uma ave, os ossos de uma ave, os ossos de um anfíbio, os ossos dos peixes, ossos de um mamífero e ossos de um réptil. Todos esses grupos são de animais vertebrados. Nós vamos ver cada um deles. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os mamíferos são os mais complexos e mais completo dos vertebrados. Exemplos de animais vertebrados. Aqui nós temos os peixes. Aqui nós temos os répteis, que aqui nós temos o camaleão, nós temos um cágado, nós temos um jacaré e nós temos as serpentes, são as cobras. Aqui os anfíbios, nós temos os sapos, sapo cururu, da nossa região, perereca e as salamandras. Isso aqui também é um tipo de largato. Aí nós temos aqui as aves. Eu só conheço aqui, que é o louro, o periquito. Isso aqui eu acho que é o gavião e esses dois são passarinhos. E os mamíferos, que nós temos aqui o macaco, o leão, mais a leoa, o morcego, o urso polar, golfinho. O golfinho, gente, golfinho e baleia, eles são animais mamíferos. Por que são mamíferos? Porque quando eles são filhotes, eles mamam. Então, baleia e golfinho, apesar de viver no ambiente aquático, eles não são peixes, eles são mamíferos. Aí nós temos o gato, temos o cachorro, nós temos o peixe-boi e o ornitorrinco, que isso aqui parece um bico de pato, mas ele também é um mamífero. Ai, Jesus, mas vamos lá, deu certo. Peixes, nós temos aqui os peixes, que é a imagenzinha. Os peixes possuem a pele coberta por escama, eles são capazes de respirar embaixo da água, respiração braquial. Por serem animais basicamente aquáticos, esses animais podem ter esqueleto ósseos, como a sardinha, a carpa, a tilápia, o tucunaré, entre outros. Nós temos os peixes cartilaginosos, que são formados por cartilagem, que são os tubarões e raias, e os sem mandíbulas, que é aqueles águidos que a gente falou logo no início, que é a lampreia e a feiticeira. Os peixes são perssilotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo dele vai ser de acordo com a temperatura do ambiente. Se o ambiente estiver muito quente, o corpo vai ficar quente. Se a temperatura estiver muito frio, o corpo deles vai ser mais frio.
Os peixes, em geral, se reproduzem por ovos. Então, os peixes, eles têm ovos, são os alevinos que vão produzir os peixes. Então, aqui nós temos exemplos de peixes ósseos, que são as espinhas, certo? Nós temos aqui um tucunaré, que a característica dele é essa partezinha aqui do rabo, eu chamo o olhinho do peixe na cauda, e aqui nós chamamos sardinhas. Aquelas espinhas que nós, quando a gente se alimenta do peixe que a gente tira, aquilo ali nada mais é do que os ossos do peixe. Peixes cartilaginosos, aí nós temos aqui a raia e o tubarão. Peixes sem mandíbulas, nós temos as moreias e as feiticeiras. Desculpa, moreia não, gente, a lampreia. Essa aqui primeiro é a lampreia. Observe que ela não tem as mandíbulas, tem essa estrutura aqui que vai se fixar nos peixes para ele retirar o alimento. Aí vamos lá para outro grupo, anfíbios. Nós temos aqui os vários animais. Os anfíbios apresentam a pele lisa e úmida, sem pelo. Os ovos desses bichos se desenvolvem na água e, quando adulto, passa a viver na terra, contudo, sempre em locais úmidos. Então, inicialmente, o peixe, os anfíbios, eles se reproduzem na água. Os ovos dele é lançado na água, eles começam a se desenvolver lá através do girino e depois eles vão sofrendo metamorfose até formar o sapo adulto. E sempre, quando eles não estão dentro da água, eles estão em ambientes úmidos. O corpo dos anfíbios pode se modificar no decorrer do seu amadurecimento até a fase adulta, a metamorfose. Ao nascer, ele recebe o nome de girinos e apresenta respiração braquial. Quando cresce, se transforma e passa a ter respiração pulmonar. Então, inicialmente, como eles vivem na água, respiração braquial, por brânquias. Quando eles crescem, a respiração vai ser por pulmão, por isso respiração pulmonar. Os anfíbios se dividem em 3 grupos: os anuros, que são os sapos, rãs e pererecas, os urodelas, que são as salamandras, e os apódes, que são as cobras cegas. Também são pecilotérmicos. A temperatura varia de acordo com o ambiente. Aí vamos lá para os anuros. Eu trouxe o sapo. Aqui o sapo cururu, que é da nossa região. E esse outro sapo, que ele é bem colorido, geralmente sapos bastante coloridos, eles são bastante venenosos, certo? Tem que ter cuidado. Nós temos as pererecas, que eu trouxe também 2 pererecas bem parecidas. A diferença, o sapo, ele vai viver na terra, as pererecas vai viver em galhos e folhas de árvores, e as rãs, elas vão viver em ambientes com água, onde tem proximidade de água. Então, aqui nós temos uma rã. Essa aqui, não sei nem que tipo de rã é essa. E aqui esta outra nos troncos das árvores. Répteis. Nós estamos aqui os répteis, nós temos os largatos, né? O cágado, o jacaré e as serpentes são as cobras. Os répteis possuem a pele coberta por escama ou carapaça. A pele é grossa e impermeável, pois é recoberta por uma camada de queratina. A respiração é feita pelos pulmões. Grande parte desses animais é terrestre e vivem próximo a ambientes aquáticos. Os répteis nascem de ovos que saem da cloaca. Cloaca é a região por onde vai sair as fezes e a urina. Então, ele não tem ânus e, digamos assim, o ânus e a genitália para sair o xixi. Então, todos o xixi e o cocô, vou utilizar esse termo. Então, as fezes e a urina vai sair pela cloaca, por um local só, por um canal só. Por exemplo, o sapo, quando ele vai defecar, ele defeca e faz xixi ao mesmo tempo. Então, os répteis, de forma geral, são assim, e isso é chamado de cloaca. E os ovos nascem pela cloaca. A galinha, por exemplo, é uma ave. Ela também faz xixi e cocô pela cloaca, e o ovo que ela põe sai também pela cloaca. Então, os répteis nascem de ovos que saem da cloaca. A partir daí, a temperatura ambiente irá determinar se a ninhada vai ser formada por machos ou por fêmeas. Se for muito quente, machos; se for mais fria, fêmeas. Os principais grupos dos répteis são os crocodilianos, que é o crocodilo e jacaré. Escamados são as serpentes, largato, lagartixa e camaleões.
E os quelônios, que são as tartarugas, jabutis e cágados. Aí, deixa eu só trazer aqui a diferença para vocês. Os crocodilos, a diferença de um crocodilo para o jacaré é que o crocodilo, ele tem o bico mais fino, mais afilado e mais comprido. Já o jacaré, ele tem um bico menor e mais arredondado. Então, nós temos aqui nós temos um crocodilo e aqui nós temos um jacaré. Aqui nós temos um jacaré e aqui nós temos um crocodilo. O jacaré, olha aqui, é mais arredondada, essa partezinha aqui, ó, mais arredondada. Já o crocodilo, ó, ele tem a boca mais afilada, mais comprida. Então, essa é a principal diferença de um crocodilo e de um jacaré. Aí, os escamais, eu trouxe um camaleão, um teiu, que a gente chama de tejo, na nossa região é um largato, que muita gente caça ele e come. E as diversas serpentes, a cascavel, a cobra coral, existe vários tipos de cobras. Existem as cobras venenosas e as cobras que não possuem veneno. E aqui nós temos os quelônios, nós temos as tartarugas. A tartaruga, a patinha dela parece uma pá, de um remo, porque as tartarugas, elas são marinhas, elas só vêm para a terra para pôr seus ovos, mas a vida delas, elas vivem dentro da água. Nós temos os jabutis, que são de ambiente terrestre, o seu casco, ele é mais comprido, é mais afilado para cima, diferente da tartaruga, da tartaruga já é mais achatadozinho. E nós temos os cágados, que os cágados, eles tanto vivem na terra, como eles vivem na água. Aqui nós temos vários cágados. E o pescoço deles são bem diferentes também, gente. Ó, você pode prestar atenção que o pescoço deles são bastante diferentes. Então, esses são os quelônios, exemplos de quelônios. Nós temos as aves. As aves apresentam o corpo revestido por pena, que é a sua principal característica. Esses animais nascem em ovos e possuem patas, bicos e asa. A respiração é realizada através de pulmões. Várias espécies de ave podem voar. Isso permite que elas alcancem altas velocidades e percorram grandes distâncias. Os bicos são adaptados à alimentação, as patas são adaptadas ao modo de vida. Por exemplo, um gavião, ele tem as garras mais para pegar. Já a galinha, ela tem a pata dela para empoleirar, para ficar agarrada no poleiro. Os bicos também, tem animais que eles comem sementes, aqui o papagaio, o periquito. O bico dele é mais afilado para eles quebrarem a semente. Já a galinha é mais pontiagudo para pegar essa semente. Ela não precisa quebrar, ela só vai pegar. Então, dependendo do bico, as adaptações é de acordo com a alimentação e as patas de acordo com o modo de vida delas. As aves que voam, existem aves que voam e aves que não voam. As aves que voam, como cegonha, corvo, pomba, gavião, joão de barro, beija-flor, entre outros. E as aves que não voam, nós temos a galinha, avestruz, ema, pinguim, entre outros. Lembrando, gente, pinguins, eles são aves. Eles possuem, apesar das penas dele não parecer pena, mas a pena dele é porque apresenta bastante óleo, tem bastante oleosidade para que eles não sintam frio. Então, aquele óleo é para que ele não molhe, não pese. Então, eles ficam parecendo que não existe pena, mas eles são animais, são aves e possuem penas. Aí eu trouxe aqui uma ema, os pintinhos, o pinguim, o pavão e aqui uma infinidade de pássaros que eu não sei o nome. Tem um beija-flor, eu sei que tem um beija-flor aqui. O beija-flor, o bico dele é bastante pontiagudo porque ele precisa tirar o néctar das flores. E por último, nós temos os mamíferos, certo? Os mamíferos são animais vertebrados que respiram por pulmões e possuem como característica que distingue dos demais vertebrados pelo na superfície do corpo e glândulas mamárias. Então, os mamíferos vão se diferenciar dos outros pelos pelos e pelas glândulas mamárias que reproduzem leite e amamentam seus filhotes. Possui respiração pulmonar. Reprodução pode ser placentária, marsupiais ou monotremados. O que é isso? Placentária são aqueles animais que nascem por placenta, onde a mãe troca
os nutrientes e os gases, oxigênio e gás carbônico pela placenta. Exemplo, nós, seres humanos. Marsupiais, vai existir uma bolsa que é chamada de marsúpio. O bebê vai começar a se desenvolver, vai sair do ventre da mãe, vai ficar nessa bolsa e terminar o seu desenvolvimento. Como, por exemplo, o canguru. E os monotremados, é o caso do otorrino, que é isso aqui, que são animais que vivem na água, às vezes também são, eles inicialmente, quando o bebê, eles vão mamar. São homeotérmicos. É um detalhe. Anfíbios, peixes e répteis são pecilotérmicos. A temperatura do corpo varia de acordo com o ambiente. Já as aves e os mamíferos, eles vão ser homeotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo dele não vai variar. No máximo, quando eles têm a temperatura muito alta, já está no estado febril. Quando a nossa temperatura normal é 36, pode estar dando 40 graus em Caicó, mas a nossa temperatura corporal vai ser 36, 37, se estiver febril. Passou dos 37, a pessoa já está com febre, um estado febril, tem que procurar um hospital. Tanto os mamíferos como as aves, eles são homeotérmicos. E aqui, para encerrar, alguns animais, nós temos aqui os canguru, com o seu marsúpio, aqui o bebezinho. Nós temos um macaco, nós temos um golfinho. Lembrando, golfinho e baleia, aqui embaixo a baleia, são mamíferos. Apesar de viver em ambientes aquáticos, eles são mamíferos. Nós temos os elefantes, cavalo, a equidna, o urso e o morcego. E aqui nós temos mais animais. Nós temos o leão, a baleia novamente, o urso, a zebra, elefante, o rato, a capivara, girafa, coelho, leão, peixe-boi e o tamanduá, certo? Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, podem me procurar no meu privado, que eu tirarei qualquer dúvida caso vocês venham a ter. Um abraço a todos e até a próxima. Tudo bem com vocês? Como todos me conhecem, eu sou o professor Tiago, eu sou professor de língua portuguesa e estamos aí com mais uma aula de língua portuguesa voltada aos pronomes, tá bom? Nos pronomes, a gente não vai se aprofundar muito sobre eles, mas a gente vai ter umas noções necessárias para conseguir fazer as atividades e também usar no nosso dia a dia, ok? Vamos comigo? E aí a gente vai ver como é que ele funciona primeiramente na prática, tá ok, galera? E aí a gente tem essa tirinha, né, onde diz assim: você sabe o que há de errado com sua mãe? Não. No entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria se... Não. O quê? Você não acha que ela está esperando um bebê, acha? Um bebê? Porque ela queria ter outra criança, ela já tem a mim. Sim, ela deve ter aprendido a lição, né? Então a gente tem uma piada ao final, né, sobre ele. Mas interessante aí, perceba, galera, né? Aqui, ó, a palavra mãe, tá bom? A palavra mãe, ela aparece outras vezes nas falas? Não, né? Ela foi substituída por alguma outra palavra? O que vocês acham? Sim ou não? Com certeza, professor, né? Veja que todas as vezes foi usado, para não repetir o nome mãe, ele usou ela, né? Ela. E Calvin, para não se referir a ele mesmo, ela já tem a Calvin, dizer assim, já tem o Calvin. Não, ele não vai dizer isso, né? Então ele usa o mim, se referindo a ele. E você? O que vocês acham? Se refere a quem? Né? Veja, você direciona nós, leitores, a saber a quem está se dirigindo a fala, tá certo? Então, baseado nesse detalhe, galera, a gente pode pensar o seguinte: os pronomes, eles retomam ou eles substituem algum nome já dito anteriormente, para não ficar naquela ideia de repetir a palavra, repetir, e ficar uma coisa chata, né? Como já diz, né? Repetitiva. Né? Isso cansa o leitor, isso cansa quem está ouvindo.
né? Então, vejamos aqui outro exemplo. Né? No tirinha a gente tem assim, se aquela trapaceira da Suzy tentar passar outro bilhete, vai se dar mal. Calma, passe este bilhete confidencial para a Jéssica, tá? Professora, a Suzy está passando bilhetinhos, toma este aqui e leia para a turma. Cara, Jéssica, sabe o que eu mais odeio no Calvin? É que ele é um dedo duro, assinado Suzy. Espero que você conheça um bom dentista, Suzy. E pensando lá sobre isso, né? Percebam, né? Aquela. Então ele está se referindo a algo que está mais distante, né? Vai se dar mal, ou ainda, este bilhete, né? Percebam, né? Toma este novamente. E veja, eu. Sabe o que eu mais odeio? Então, assim, ela está falando para a amiguinha, né, no bilhete, mas está falando sobre ela, né? É que ele está se referindo a Calvin, que já foi dito o nome dele antes. Então, ó, ele, Calvin, dedo duro. Então, assim, os pronomes eles ajudam a situar a nós, a quem fala, com quem está falando, se as coisas estão próximas ou estão mais distantes, questão temporal, o texto, né? E tudo mais. E aí, lembrando, os pronomes, alguns a gente até já conhece, né? Por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente sabe, a gente já conhece eles. Né? A gente conhece também o meu, minha, o seu e o sua, o teu e o tua. Também são pronomes. Também a gente já ouve falar sempre, o mim e o mim, este, neste, aquele. Tudo isso são exemplos de pronomes, tá bom, galera? E isso a gente vai ver precisamente, eu quero que a gente consiga aprender sobre os pronomes demonstrativos. E aí, muita atenção que às vezes os pronomes, eles causam ou criam frases ambíguas, ou ambiguidade. Ambiguidade significa que tem dois sentidos. Veja, Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de diamantes que estava sobre a mesa. De diamantes, era a aliança ou era o estojo? Grande dúvida. Aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. O quarto era do garotinho ou era da senhora? E ninguém sabe, né? João, não adianta você ir à casa de Paulo, pois ele saiu com a sua mãe. A mãe de quem? De Paulo ou a de João? E o parlamentar disse ao colega, vamos ver aqui. O parlamentar disse ao colega que ele não poderia assinar o requerimento. Quem não poderia assinar o requerimento? Era o parlamentar ou era o colega? Então, essas dúvidas são causadas pelos pronomes. Então, pelos pronomes possessivos principalmente. Então, assim, tenhamos cuidado com como a gente usa as coisas para não criar duplo sentido. E, às vezes, você quer dizer uma coisa e a pessoa entendeu outra. E aí, a gente entra num problema desnecessário. Então, muita atenção, ok? Seguindo aí, a gente vai ter os pronomes demonstrativos, né? Percebam. Este, esses, né? Aqueles, isto, todos são pronomes demonstrativos. E aí, uma atenção, eu quero que vocês vejam aqui, nesses detalhes aqui, ó, primeira, segunda e terceira pessoa. Professor, o que significa isso? Primeira pessoa é quando a gente é quem faz o enunciado, é quem faz o discurso, é quem escreve o texto, por exemplo. Segunda é com quem eu converso, ou com quem eu me dirijo, ou com quem me ouve, por exemplo. E a terceira pessoa pode ser algo que a gente tem, um assunto que a gente fale sobre ele, né, que digamos eu e outra pessoa esteja falando, ou esteja mais distante, por exemplo, que não está ali com os interlocutores. Então, a gente pode usar aquele, tá ok? Primeiro, segundo e terceiro, porque se refere às pessoas do discurso. E aí, vejam, professor, aqui tem uma palavra variáveis, simples, porque muda a forma.
Eu tenho este e posso ter estes. Ou então, esta ou estas. A mesma forma, esse, essas, aquele ou aquelas. E invariáveis, ou seja, não muda a forma como eles estão aqui. Sempre serão dessa forma. Por isso, invariáveis. Seguindo mais adiante aí, a gente tem os pronomes demonstrativos. Eles podem ser usados em questão de espaço, de tempo e do texto. São 3 formas que a gente pode aprender a usar eles. O primeiro deles aqui, eu quero que vocês vejam, ó, este. Comprei este carro. Lembra que eu falei que este se refere à primeira pessoa, né? A pessoa que fala, que diz o enunciado. Pois bem, e quando eu digo este, é porque o objeto, ou a pessoa, o que for que eu esteja me referindo, está próximo a mim, a quem está dizendo aquilo. Por isso que aqui tem, ó, a palavrinha aqui. Se na ideia da fala tiver um aqui, é porque não tenha dúvida. Você vai usar o este. Bom? Diferente do aqui, a gente tem o esse. Ok? Compro esse carro. Compro esse carro. Então, esse carro, esse aqui, ó, está associado a aí. Ou seja, a minha fala está sendo anunciada para uma pessoa e esse objeto, no caso o carro, está próximo a essa pessoa. Por isso eu digo esse. Eu poderia dizer, se fosse ao invés do carro fosse a camisa, então seria essa. Ou fosse camisas, essas camisas aí. Certo? Veja, espaço, este, porque está mais próximo da pessoa que fala. O esse está perto da pessoa com quem falo, ou afastado da pessoa que fala. Ok? E aquele, ó, lá, né? Tem essa ideia de lá, ou seja, distante, mais distante. O pronome aquele diz que o carro está afastado da pessoa que fala e daquela com quem eu falo. É como se eu estivesse conversando com vocês e me referindo a algo que está lá fora de casa. Então, aquele lixo ali de casa passou hoje. Assim, estou falando algo que está muito distante de mim e de vocês. Certo? Ok, até aí. Seguindo, né, a gente vai ter o próximo que se diz no tempo. Né, no tempo, exatamente. Vejam. Este ano. Porque se refere a algo presente, galera. Bom? Professor, mas o povo diz esse ano. Infelizmente as pessoas usam esse para tudo. Não conseguem entender a diferença, né? Então aí este é para presente, atual. Então eu digo este dia me referindo a hoje, esta semana me referindo à semana que estamos passando, eu digo este mês me referindo a dezembro, eu digo este ano me referindo a 2020. Caso eu queira dizer semana passada, por exemplo, essa semana eu me refiro à semana passada. Né? Aí aqui tem um exemplo. Ó. Esse ano que passou foi razoável. Então, esse ano está se referindo, por exemplo, a 2019. Professor, se fosse 2018 ou 2020 ou 2010, por exemplo, está aqui, ó. Eu posso dizer aquele. Tá ok, galera? Então, este para um presente, para a atualidade, para o atual. Esse para um passado próximo. E aquele para algo bem mais distante, é um passado mais distante ainda, tá bom? E por último aí a gente pode ver esses pronomes demonstrativos no texto. E aí vejam, eu tenho isto, ó, agora, sempre te direi isto. Veja, quando eu tenho isto, então, o isto principalmente, é porque eu vou dizer alguma coisa. Logo após ele, tem a informação que eu vou dizer.
sempre te direi isto. Você é uma pessoa muito especial. Você é uma pessoa muito especial. Veja, mudou a frase, inverteu. Isso é o que eu lhe disse. Esse isso, galera, se refere à informação que eu já disse. Por isso eu digo isso. Tá ok? E aí, você pode até pensar assim. Poderia ser essa, poderia. Poderia ser este ou este, também pode. Eu te digo esta frase. Fique com Deus, por exemplo. Tá bom? Fique com Deus, essa foi a frase que eu disse. Então, quando eu digo isto ou isto, ou esta ou este, eu vou fazer para o texto algo à frente, em seguida. Uma informação vai vir logo em seguida. Quando eu digo esse ou então isso, é porque a informação já foi mencionada antes, certo? E aí agora atenção para esse caso aqui, ó. Chegaram Pedro e Marcos. Este é meu primo e aquele é meu amigo. Este se refere a Marcos ou se refere a Pedro? O que vocês acham? Vamos lá. Lembra a história do mais próximo, mais perto? Pois bem, a gente vai usar essa mesma questão aqui, ó. Este, quem está mais próximo à palavra este? É Marcos ou Pedro? Marcos, não é assim? Então, este é meu primo, Marcos. E aquele é meu amigo, que então é Pedro. Beleza? Até aí tudo bem, né, galera? Vamos aí. E aí a gente tem umas questões para refletir e aplicar sobre. Então vamos lá. Diz o seguinte, a primeira, né? Veja que aqui é para retomar aquela ideia de faz referência, substitui o nome ou retoma o nome, né? Então percebam. A letra A diz, a quem se refere o pronome lo. Percebam. E Cabral descobriu o Brasil. Na madrugada seguinte, o grumete foi acordá-lo. Tá aqui, ó. O lo, ele está substituindo ou está retomando o nome Cabral. Então, a quem se refere o pronome lo? A Cabral. Professor, mas você não falou lo como pronome. Galera, aqui existem o lo e também o lá, ou las, ou também o los, certo? Em que momentos? Porque aqui era como se fosse assim, foi acordar ele. O grumete foi acordar ele. E aí a gente evita construções desse tipo. Para substituir, eu ia substituir, por exemplo, pelo o. Acordar o. Porque aqui ficaria acordar. Ficaria assim. Teria um R aqui ao final, tá certo? Então ficaria acordar o. Acordar o. Ouvir não ficava tão bom. E aí a gente junta, tira o R e escreve lo ou lá. O lá vai ser para o feminino, obviamente, né? Então a primeira resposta foi dada. A quem se refere o pronome ele? Veja, gente, agora onde aparece ele, ó. Estou muito cansado. Diga a ele que vou nas da 10. Ele é o Frei. Ok? Vamos lá, próximo. Na próxima questão, a gente vai também trabalhar com a ideia de substituição dessas palavras. Ok? Então, aqui, ó, das bactérias, de bactérias, as bactérias, tudo se repetindo, porque já foi dito uma vez. Então, a gente vai ter que substituir isso usando os pronomes.
Veja aí, ó. Carregamos muitas bactérias no corpo. E por mais que a gente tome banho, não se livra das bactérias. Veja, das bactérias. Não se livra, a gente pode usar o delas. Ok? Então, aqui simplesmente eu posso substituir pelo delas. Tá bom? Várias vivem na pele, na boca e no intestino. Sem perceber, engolimos um montão dessas. Professor, mas você nem falou que dessas era. Gente, esse, esta, aquele, podem se juntar a outras palavras, como naquele, dessa, desta, daquele, ok? E aí tem o mesmo sentido. E aí é bom saber que as bactérias, elas são necessárias. Uma pessoa bateu a porta ontem à noite, mas a pessoa foi embora sem que eu avise. Veja, pessoa de novo. Então eu posso usar o ela. As verbas públicas serão repassadas aos prefeitos, somente se os prefeitos, ou seja, eu posso dizer eles. Filhos, por que ter filhos? Né? E aí, galera, aqui a gente vai ter um caso como o anterior. Né? Lembra do lo? Então, aqui vai ser um exemplo que a gente vai usar o lo. Mas vai ser o lolos, né? Filhos, não está no plural? Então, a gente vai ter a resposta como los. Beleza? Seguindo. Na próxima questão aqui, a gente vai substituir, ou melhor, vai colocar o nome que está mais, que preenche a lacuna corretamente. Tenha sempre lembrança disto ou disso. Percebam, parece que eu vou dizer algo. Então, eu uso disto. Por que você está usando a camisa velha, por exemplo? Se eu estou falando com a pessoa e a camisa está na pessoa, lembra que eu falei que se estiver perto da outra pessoa, eu digo essa. Como são complicados, veja a dica, ó. Atualmente, estes ou estes? Obviamente, estes. O perdão e a vingança se opõem diretamente. Aí, degrada os homens que diga, e os eleva. Veja, a gente tem esse e esta. Lembra a história do mais próximo? Pois bem, esta você usa para o referente mais próximo. No nosso caso, o referente mais próximo vai ser vingança. Então, esta degrada os homens, está se referindo à vingança. E esse se refere a perdão. Ok? Mais adiante aí a gente tem outro. Veja, mês em que estamos. Se estou falando no presente, eu digo este. Certo? Você disse que vai viajar em março para o Rio Grande do Sul. E agora? Este mês, esse mês, neste mês, nesse, naquele e agora? Galera, eu posso dizer esse mês também é de chuva ou nesse mês. E agora? Qual dos dois? E aí, a dúvida, não vai ter dúvida naquele, né, galera? Porque se eu estou conversando com um amigo meu dizendo e questiono ele que ele vai viajar para outro estado que está distante, então, obviamente, vai ser aquele, né? Naquele. Aqui, a resposta é naquele. E agora a gente tem que descobrir se é neste. Neste mês não pode ser, tá bom, galera? Porque ainda vai acontecer. Então, só sobra, ou você só sobra esse ou nesse. Ok? Melhor resposta será o nesse, tá bom? Então, nesse mês é de chuva lá. Nesse mês também é de chuva lá naquele estado.
Tudo certo? Espero que sim, né? Bem, aí são as referências, os sites que eu tirei o conteúdo, né? E a aula é esta. Espero que vocês tenham conseguido adquirir conhecimento, conseguiam aprender e aplicar isso nas atividades que vêm em seguida. Então, agradeço a atenção de vocês, boa sorte e até a próxima. Tchau!